Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar do Evangelho de João, capítulo 17. Nós temos aqui a oração sacerdotal de Jesus. O que quer dizer isso? Jesus revela o seu coração, intercede pelos apóstolos, intercede por eles e pelos que iriam crer neles. Aqui é registrada a mais longa oração de Jesus, preservada nos evangelhos. Aqui é o clímax do ministério de Jesus Cristo antes de sua ida. Temos uma coisa muito especial, que Jesus ora não só por si, mas por seus discípulos e por todos os que ainda crerão nele. É uma oração intercessória, teológica e pastoral, pois ela traz à tona a missão e sua comunhão com Deus, seu Pai, e seu amor eternos pelos que são seus, os apóstolos e aqueles que creram na mensagem dos apóstolos. Jesus aqui ora como o sumo sacerdote diante do Pai de Deus, pelos apóstolos e por todos que irão crer. Ele intercede pela sua glorificação, pela proteção e santificação dos apóstolos e de todos que crerão nele depois que ele partir, através da pregação do Evangelho dos apóstolos e do testemunho dos apóstolos. Ele intercede pela unidade da igreja futura e revela o plano de Deus para a nossa salvação e comunhão com os seus. Jesus diz: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Agora é o momento do cumprimento do plano eterno. Jesus pede que o Pai glorifique na cruz e na ressurreição, que resultará na exaltação de Deus. Jesus fala da vida eterna, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem vieste. Ele diz: glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus já afirma aqui sua identidade. E a igreja deve glorificar a Deus mesmo ante os sofrimentos. Assim estará alinhada com o coração de Cristo. Seja feita a tua vontade, que a minha vida te glorifique, Senhor, e de todos que estão te ouvindo e creem em ti. Jesus revela que havia manifestado o nome dele aos apóstolos que o mundo não conhece e vier a conhecer depois através da pregação do Evangelho. Jesus informa e deixa claro em sua oração que os discípulos foram dados pelo Pai a ele e eles receberam a palavra e creram, assim como em todas as gerações. E assim Jesus intercede pelos discípulos de todas as gerações, pelos apóstolos e todos que vão crer nele. Jesus pede para que o Todo-Poderoso guarde não só os apóstolos, mas todos que irão crer no nome dele, que é a fonte de segurança espiritual. E Jesus pede ao Pai: santifica-os na verdade, Pai, a tua palavra é a verdade. Então, assim como os discípulos foram chamados, teve a proteção de Jesus, foram santificados, exceto Judas Iscariotes, né? Nós também somos. A palavra é o guia para a nossa santificação.
Somos chamados a viver em meio ao mundo, mas não como parte dele, pois nós não pertencemos ao mundo. Como eu já disse, Jesus rogou pelos apóstolos e também por todos que iriam crer nele. E Jesus ora por nós. Nós aqui hoje, Jesus fisicamente lá em Jerusalém, com seus lábios de carne, orou por nós, orou por todos aqueles que creram nele. E ele pede que venham todos a ser um, como ele é com o Pai e com o Espírito Santo, semelhando a unidade da igreja. E que o Senhor ajude a igreja a não ser uma igreja hipócrita, né? Que seja a igreja com o reflexo da unidade do Senhor, que possamos todos nós, todos, do pequeno ao grande dentro da igreja, aqueles que exercem cargos, que estão na linha de frente, aqueles que estão na linha indireta e aqueles que nem aparecem, mas ora intercede pela igreja. Como ele bem disse, Cristo é o cabeça e o corpo, ele assemelha ao ser humano. Há uns que estão na direção, outros que agem como mão, outros que intercedem com o coração, outros. Aí o apóstolo Paulo lá na frente faz uma comparação. Porventura todos podem ser pé, todos podem ser mão, todos podem ser cabeça, não tem como. O corpo da igreja ele é completo. Jesus faz essa metáfora, né, de comparar o corpo da igreja ao corpo de Cristo. Nem todos podem estar na linha de frente, nem todos podem ser só evangelista, nem todos podem ser só pastor, nem todos podem ser só ovelha, nem todos podem ser só diácono. O Senhor dirigiu a função de cada um. Nem todos podem ser intercessor. Interceder é diferente de orar. A intercessão manifesta o poder imediato de Deus, agindo através do intercessor que Deus deu aquele dom. E aquele que ora está intercedendo, mas está pedindo a Deus. Então há uma hierarquia no reino espiritual em relação a essas coisas. Pastor, intercessores, mestres, evangelistas, pastores, diáconos, todos têm a sua função. E todos são salvos, porque o sangue de Jesus é que dá o mérito para que todos sejam salvos. Então não devemos desmerecer ninguém, nem aquele que ninguém vê, mas está lá junto de Deus, intercedendo por aqueles que estão na linha de frente, e que muitas vezes não tem nem condição de orar. E por conta das orações dos santos, das intercessões, estão de pé. Então nós não temos força para sozinhos nos mantermos de pé. Nós somos um corpo que Jesus disse, devemos ser uma unidade. Ele compara o corpo ao corpo do ser humano. Cada um tem uma função. A mão tem uma função, o braço tem uma função, a cabeça tem uma função, as pernas, os pés. Então Jesus fala para nós sermos um como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo não menospreza o Jesus. Jesus não menospreza o Espírito Santo. Deus não menospreza. Todos são iguais, um só, na unidade. E todos cumprem a sua função. Jesus foi lá no seu ministério e precisava ser sacrificado como corpo humano. Nasceu, veio, se esvaziou em sua glória, nasceu no corpo humano, foi crucificado. Ele precisava fazer isso. O Espírito Santo hoje está na terra fazendo o papel dele, o ministério dele, no lugar de Cristo. E Deus Pai, os três em um só. Então que a gente possa respeitar a função de cada um dentro da unidade da igreja, como discípulos de Cristo. E Jesus já intercedeu por nós. E aquela intercessão é eterna. Jesus pediu ao Pai. E tudo que Jesus pede, o Pai dá. E Jesus disse que tudo que é dele é do Pai, que é do Pai é dele. Então nós somos dele, nós somos do Pai. Isso é que importa para nós. Então que a gente venha sempre se humilhar diante de Deus,
reconhecer o potencial de cada um, respeitar e colocar em seu devido lugar o potencial que cada um Deus deu para edificar a igreja. Senão a igreja não cresce, a igreja não prospera e almas não são convertidas. A igreja pode, as pessoas podem até ser salvas na igreja, através da pregação da pastor e de muitos, mas Deus vai direcionar o coração de cada um. Que a gente nunca se esqueça que a igreja é do Senhor e Ele tem o controle sobre a igreja. Assim como Ananias e Safiras agiram daquela forma, Jesus os puniu. Que a gente vê não ser como Ananias e Safiras, mas como Timóteo, como Paulo, né? Como Pedro, sempre eu venho com a exortação, a edificação, a consolação, sempre reconhecendo que nós não somos nada. Somos pó e cinza, que a gente comece bem e termine bem o ministério, cada um no seu cantinho, fazendo a obra de Deus, que dando glória a Deus. Então Cristo, Ele orou: Pai, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. A eternidade com Cristo é o clímax. Então nós somos o objeto da oração de Jesus. Nós somos o foco da oração de Jesus. Nós somos o alvo da oração de Jesus. A unidade, o amor, o testemunho fiel devem caracterizar a nossa caminhada. O amor que o Pai tem por Jesus é o mesmo que Ele tem por nós. Isso deve impactar profundamente nossa identidade. Jesus é o verdadeiro Pai. Nossa, aqui já a oração de Jesus caracteriza um verdadeiro Pai Nosso, né? Revela sua intimidade com o Pai, sua missão. Ele orou pela sua glorificação, intercedeu por nós, orou, intercedeu e clamou pela unidade e salvação de nós, da igreja. Né? Que a gente possa adorá-lo em obediência e esperança. Ele é o nosso intercessor eterno. Que o Espírito Santo de Deus nos guarde e nos livre de todo o mal. Jesus, quando orou, ele diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E ele revelou a sua glória e revela a sua glória, revelou aos apóstolos do passado, revela aos apóstolos do presente e é de revelar aos apóstolos do futuro. Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um só. Que Deus abençoe sua vida e a vida de sua família. Com muita paz, alegria e justiça do Espírito Santo de Deus. Só lembrando que o mundo que Jesus se refere aqui são as pessoas que desprezam o Evangelho e amam o pecado, amam o mundo. Tá? Jesus abençoe o seu dia. Mas nós estamos aqui nos humilhando e meditando na palavra de Deus, pois ele disse: Bem-aventurado é o homem que medita na minha palavra. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido fruto dá o seu tempo. E bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado. Glórias ao Senhor por isso. Aleluia. Deus abençoe seu dia e de sua família.